Bem-vindos ao Mar de Amigos. Hoje nós vamos desvendar aqui o grande segredo produtivo da Scheffer Yachts. Eu estou falando um pouco baixinho porque é o seguinte, isso aqui é uma área totalmente limitada, que é as 7 chaves. Então aqui hoje eu estou trazendo vocês de uma forma escondida para que vocês possam ter acesso a esse grande segredo industrial. Então vamos chegar aqui, vamos conosco até o final, né? Poxa, queria sobre segredo, rapaz, e você está aqui? Fala, Rodrigo, você tá bom? Tudo bem? Tudo ótimo, tudo bom? Mais uma vez aqui, estou aqui, queria fazer uma coisa sobre segredo, pensei que você não estava aqui, Tá tudo quanto é canto. Tudo quanto é canto, maravilha, Aqui é um centro aqui que é muito importante, né? Que eu acho que as pessoas não têm noção, assim, do processo, né? Quando vê tudo pronto, acha que é tudo igual, né? Então eu queria, já aproveitando que você está aqui, eu gostaria de pegar o teu conhecimento, a expertise sobre isso. Aqui é onde sai da mão do artista e começa a ser materializado, né? Onde a equipe de engenharia prepara o projeto do barco, né? Márcio, pai e filho, né? Com a equipe, preparam o projeto do barco e mandam o projeto e a gente começa a trabalhar na fabricação das formas, dos moldes. Aqui, só para as pessoas entenderem, quando nós estamos falando aqui, né? Nós já sabemos onde estamos. Aqui, qual é o departamento, qual é o segmento daqui da Scheffer? Aqui é o Centro de Desenvolvimento da Scheffer, né? Centro de Desenvolvimento. Isso, é onde a gente usina as formas, né? Fabrica as formas nos projetos novos, né? Para fazer os novos barcos, né? Então aqui a gente conta com uma máquina de CNC, de 5 eixos. O que é CNC? Desculpa, eu tenho que falar isso porque eu estou partindo do princípio que a pessoa chega... Fala assim, o CNC, a pessoa talvez não tenha intenção que é uma impressora 3D, é isso? Isso, é como se fosse uma impressora. Na verdade, ela desenha, ela usina em cima de um bloco, né? Ela faz o desenho do barco que foi projetado em cima de um bloco, ela usina com seus formatos, com precisão e alto acabamento das peças que estão sendo usinadas, né? Então, ali sai do papel e vai para a matéria-prima, digamos, para materializar, né? Então ali ele sai do projeto e entra na execução com o seu formato. Tá, e você está falando de uma forma, quando a gente ouve assim, é tudo simples, né? Você pode mostrar para a gente um pouco desse processo? Eu sei que você não vai poder mostrar tudo, né? Porque eu já vi aqui meio de ponta de pé. Mas você pode mostrar para a gente como é que isso se transforma, ou seja, do papel, do que a engenharia desenvolveu, até o ponto da peça estar pronta para poder começar a ser produzida? Sim, vamos acompanhar alguns processos, tá? Para vocês entenderem como que funciona. E o segredo nosso, né? Dessa velocidade de projetar novos barcos, né, com a equipe de engenharia e com esse centro de desenvolvimento. Então, hoje a Scheffer todo ano está lançando um barco, né? Então, o segredo está aqui. Fabiano, é isso? Fabiano é o programador da CNC. Programador da CNC, ok, dessa máquina que produz todo esse processo aí para ter o casco final. Então, ok. E aí, o que você faz de programação? O que é isso? Então, eu recebo o desenho da engenharia, né? E aqui eu preparo ele. O volume, isopor, madeiramento, o PU é dimensionado para ter um maior aproveitamento de material, para ser rápido a produção, ter um produto preciso, na verdade. Entendi. Então você tem que preparar para que a máquina seja utilizada. Exatamente. Eu faço a leitura para a máquina. Temos aqui o casco da V44, foi lançado no ano passado, Essa é a V44? Isso. Então esse é o casco, então desenharam o casco dela, ele está aqui emborcado, né? E a partir daqui, qual é a tua função? O que você vai fazer com isso? Então, eu vou pegar eu vou parametrizar isso aqui e mandar para a máquina, fazer a leitura para a máquina. A rotação da máquina, a rotação do motor, a fresa que eu vou usar, a fresa é uma ferramenta de corte. Tá. A velocidade da máquina, simular para não ter colisão. Tá, porque, pessoal, assim, né, pra gente que tá dentro é fácil falar, né, então faz parte do dia a dia.
Então, quando fala fresa, você vai falar... Nós estamos muito acostumados com máquina de furar, né, para fazer... colocar parafuso, né, esse tipo de coisa. Então, o que você está falando, quando você fala fresa, você tem que mudar o tipo de broca, o tipo, o produto que vai ter... Vai esculpir ali o... Que vai esculpir, porque para cada situação você precisa de um material diferente, é isso? Diferente. E daí aqui o que você tem aqui nessa outra tela seria a máquina trabalhando. A simulação Tá? da máquina. A simulação. Depois você preparou tudo isso, ela começou a fazer aquilo, é isso? O que vai ser feito na forma aqui, né, a precisão aqui nos detalhes, nós vamos ganhar produtividade na hora de montar, na hora de dar um acabamento, na hora o detalhezinho do barco lá de encaixar, da tampinha no final lá, chegar a encaixar e ela encaixar, ter a precisão 100%, né? Essa precisão que os nossos inscritos no canal, como é que você consegue ter uma precisão com uma broca de 1 milímetro? Se passar uma carreta aí na rua, o piso vai tremer, como é que vai? Perde todo o trabalho, é isso? Na verdade, o nosso prédio hoje aqui, a nossa estrutura, digamos, onde está a CNC tem um prédio ali para baixo, né? Tem um prédio para a cada 3 metros tem uma estaca ali, batida ali, então a gente pensou muito nisso antes, né? Até porque é uma região de passagem de veículos, né, pesados, mas ali não mexe. Aquele piso ali não mexe, a máquina está intacta ali na posição desde que ela foi feita. Nós podemos ver um pouco da máquina, podemos vamos ver lá, a parte, já que eu já cheguei até aqui, agora eu quero ver o resto. Vamos ver o resto, é isso aí. Vamos lá? Vamos Mostra lá. pra gente. Bom, então, Rodrigo, aqui nós chegamos na famosa CNC, é isso? Não, é uma máquina de 5 eixos e a precisão dela é 10º de milímetros 10º de milímetro. na hora da usinagem, hein? Então depende da broca, do lugar que ela está debastando ali, que ela está gastando, né? Então é isso que dá a precisão na hora da usinagem. Né? A fresa, ela faz o quê? Ela fura? Não, ela desgasta. Ela desgasta. Ela gasta a região que ela passa. Tá, então essa aqui, por exemplo, ela tem um diâmetro maior, mas você pode ter até que tamanho que você falou? 10º de milímetros. 10º de milímetro. Então isso, imagine essa broca com uma fresa. E a gente usa numa furadeira, parafusadeira pequena. E como você falou, até o logo da Schaefer, né? Até o logo da Schaefer ela consegue detalhar. Então quer dizer que para usar esse tipo de fresa, com esse tamanho tão pequeno, nós vamos ter o quê? Então nós temos aqui uma fundação para um prédio aqui, é isso? Imagina o seguinte, que aqui nós temos um prédio enterrado aqui, para baixo, de Só para que estrutura. isso não vibre. Para garantir que essa estrutura toda não mexa. Tá. Ela não pode mexer. Então, foi feito na época um trabalho bem forte de engenharia de fundação aqui, para garantir que essa máquina, né, na vida dela, ela nunca trabalhe aqui. Então, até esse período, até 2010, o processo que nós fazíamos os nossos cascos, as peças, era da forma antiga. Era carpinteiro, né, marceneiro, que construía uma estrutura, e dessa estrutura ia lixando, gastando a madeira, com madeira, né, e fazia o desenho do barco, né. Hoje a gente, se pegar um casco nosso usinado, é espelhado um lado igual ao outro, medidas muito próximas. Então deixa eu usar aqui uma brincadeira, que tem um amigo nosso que fabrica carreta muito boa, por sinal, e ele estava falando outro dia comigo, conversando, ele falou assim, não, João, porque aquele barco de tal fabricante, eu tenho que medir, porque realmente não dá para confiar. Mas eu falei, pô, como não dá? Ele falou, não, porque um bordo não é igual ao outro. Eu falei, então existe isso? Existe. É mesmo? Existe porque na hora de tu modelar uma peça de madeira, ela é muito difícil. Né? Tá. Realmente é um trabalho de artista, né? Tá. E infelizmente a madeira trabalha e na hora da fabricação da forma ali, acaba não tendo essa precisão. Então nós temos um ganho com essa máquina, aproximadamente metade no mínimo metade do No mínimo a metade. Um casco de um barco, no passado, a gente levava em torno de 6 meses para fazer. 6, 7 meses. Hoje, com a CNC, a gente faz um casco em 2 meses. Por isso, essa nossa, né, o Márcio, a Schaefer tem essa ferramenta na mão, né, que facilita aí a execução das formas. Então, se tu tem facilidade, né, se tu tem precisão na fabricação das formas, por que não
produzir o que o mercado está pedindo. Né? Hoje os barcos da Schaeffer, eles são de 2019 para cá. Imagina, nós temos 10 modelos de barcos que foram projetados de 2019 para cá. Então a gente todo ano está lançando um barco, todo ano está com uma tendência nova. Por quê? Pela equipe de engenharia que nós temos, que atende essa demanda, e na hora da execução das formas aqui é muito rápido, muito preciso, que dá facilidade para a gente estar projetando e vendo novos métodos de fabricação. Então projetou, projeto pronto, né, leva um período, realmente, porque na hora de projetar precisa de muito detalhe, precisa pensar em tudo. É hora de pensar, na verdade, né? Que é na hora da executar o projeto. Vem para a realização, ele é mais rápido do que desenhar. Tá. A execução das formas, né? Então, independente de qualquer coisa, quantas máquinas dessa nós temos aqui no Brasil? Similar a essa CNC? No Brasil não temos uma máquina igual. Não temos? Não, nem nos países sul-americanos. Essa é a da maior das Américas, né? E uma das maiores do mundo. Tá, com esse tamanho. Porque você pode dizer que uma CNC pode ser uma impressora que a pessoa possa ter em casa, que é pequenininha, aquela que a pessoa pode fazer, mais ou menos isso, né? Aqui é que nós estamos falando de uma estrutura de 24 metros, 24 com metros. 6 de largura, com 4 metros de altura para a usinagem, né? Claro. Então te dá um poder de construção de umas peças muito grandes, né? Entendi. No ramo náutico nós somos o maior do mundo. Nós estamos agora lançando umas 60 pés, Sim. né? Um casco, né? É assim, o público vai se surpreender com esse barco, Certo. porque ele tem muitas novidades, muitas inovações, que foram todas produzidas para CNC. Sim. O Fabiano Programou a máquina, para poder operar. vamos para a execução. Aí ela vai produzir o quê? Ela vai ter que fazer, vai ter um molde. Esse molde, ele é o que em primeira fase, Primeiro, para ela desbastar. ele faz o desenho, ele faz a usinagem em cima de um blank, que é em cima de um isopor. Tá. Depois a gente faz um revestimento de fibra em cima desse isopor, Tá, aplica um PU, que é um poliuretano, tá, ele usina em cima desse PU, já com um acabamento preciso, tá. 100%, e depois entramos com a parte de modelagem, que é a preparação do acabamento. A gente entra com as camadas de resina, de massa, é feita uma pintura, tratamento de cera e pinta a forma. Pinta, no caso, para tirar a forma. Então daí pinta com gel coat especial, né, com uma resina com baixa contração, né, com a matéria-prima para que não tenha deformação nesse molde. É feito todas as camadas de fibra, é estruturada, depois das camadas de fibra, é estruturada com uma estrutura de ferro para que a forma não trabalhe, Tá. é desmoldada e daí sim começa o processo de retirar o barco, né, as peças para o barco. E dentro disso, tudo tem que já estar programado, que nós temos aqui as pontes rolantes, né? Que é na hora de desenformar, na hora de tirar, você tem que ter os pontos de fixação, né? Exato. Inclusive, até para a pessoa poder entender, como é que você pode exemplificar isso para que a pessoa possa entender, para quem está nos assistindo aqui. Como é que é isso? Chega aquela massa, você vai desbastar, e qual o tamanho menor, o que você pode fazer? Bom, eu tenho um exemplo aqui, né? Ó, mais ou menos uma peça, era um isopor, né? É um PU, e ela fez a usinagem. Ela desgastou, ó. É uma bola. Então ela fez o Então, isso aqui desenho. era um bloco, Era um bloco quadrado. um bloco quadrado que aí a fresa aqui, ela desbastou. Aqui tem Certo. até as marcas dela aqui. Sim, da tá? ranhura, né? Mas aqui ela tá perfeita, né? Uma Isso. bola perfeita. A sequência disso aqui é a aplicação agora de acabamento. A gente dá umas camadas de resina, de massa, pinta com um gel especial para a fabricação do molde, dá acabamento nesse gel, dá o tratamento e começa o processo de fabricação da forma. Tá, mas aqui eu estou pegando uma peça pequena, né? Eu estou vendo aqui uma fresa grande, então Não, mas aí- um trabalho desse que faz é uma fresa pequena, é uma fresa pequena? milímetro. Poxa, olha que interessante, olha lá. Ah, então agora você está mudando. Olha o tamanho disso aqui, olha que bacana, show! Para cada detalhe da peça nós temos uma fresa, né, para atender essa usinagem. Então, Fantástico, projetou o acabamento, né, a ideia é que deixe o acabamento perfeito, tá? né, que ele fique pronto para que a peça que a gente for tirar, né, a forma que nós formos tirar, ela saia com o acabamento perfeito, né? Temos de tempo, quanto tempo?
2 dias. 2 dias. 2 dias. 2 dias. 2 dias. Dependendo do tamanho da peça, mais ou menos respeitando os processos, as catalisações, em torno de uns 2 dias. 2 dias. Isso. Então, o que você pode dizer é que é um processo rapidíssimo. Rápido, rápido. Muito Dependendo do tamanho da peça. Tem peça que leva 1 mês e tem peça que leva 2 dias, né? Depende do tamanho da peça, né? Aqui, Rodrigo, ele está fazendo o que aqui? Ele já está fazendo o polimento final. Aqui o molde está pronto. Ele vai receber agora umas camadas de cera de tratamento, uma cera química. E é feita a pintura da forma com gel coat. E aí sim é feita as camadas de fibra de estruturação da forma. Mas aqui o molde está pronto. Então, tudo começou como você explicou. Então, essa parte aqui é a massa, né? Isso daqui é a massa que foi desbastada. Exato. Chegou nesse nível ali, né? Exato. Então, aqui agora já é a parte final para começar a sair A forma. a forma. Exato. A partir daqui nós vamos pintar a forma com gel coat e é feita as camadas de eliminação de fibra e a forma está pronta. Pô, Rodrigo, fantástico, meu. Pô, maravilha. Isso daqui é algo que, poxa, o nosso público, o nosso inscrito no canal, a pessoa que tem interesse por algo realmente revolucionário, por isso até que estou falando que é o segredo da Schaeffer, as pessoas não conseguem entender, né? O pessoal acha que é tudo igual, né? E muitos casos que a gente vê aí, alguns fabricantes, é um tal de emenda, né? A pessoa às vezes quer fazer dessa circunferência aqui, ele quer fazer algo que é elíptico. Então nesse elíptico, o que ele vai? Começa a emendar, e aí que você vê que não ficou, Não fica como... que ela não nasceu daquele jeito, né? A pessoa vai fazendo o stick push, né? Então, não vamos dar nomes, né? Mas realmente, muito cuidado na sua escolha, que tem umas coisas... Que daí quando você vê até, né? Muitos casos, que até eu já brinquei em outros vídeos, que você pega um barco, a pessoa fala, pô, mas o barco está adernado, né? O barco está torto. É por quê? Porque o molde nasceu torto, né? Já desde a fabricação do molde. Desde a fabricação, às vezes ele já tem alguma deficiência na fabricação do molde. Que depois passa um trabalho para estar corrigindo essa adernação no barco. Então, poxa vida, eu acho que nós estamos um pouco adiante do que o mercado está operando. É isso? Certeza. Bom, Rodrigo, só tenho que te agradecer, tá? E mais uma vez aí, a gente tem que repetir aquele slogan. Tudo isso é feito por um só motivo. Porque navegar é saudável, navegar é preciso. Então vamos navegar. Vamos até a próxima, Rodrigo. Obrigadão, meu amigo.